Olá, seja bem-vindo ao 20º dia de consagração a São José. Estamos estudando este livro aqui, ó, de Donald Calloway. O link dele está na descrição do vídeo. Estamos estudando quem foi São José, o que a Igreja Católica ensina sobre São José e a nossa consagração, 20º dia de 33 dias. Estou feliz que você esteja comigo aqui nessa consagração. E antes de mais nada, rezemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 20º dia. José obedientíssimo, rogai por nós. São Joseph Sebastian Pelczar diz o seguinte: se você quer conhecer a obediência de São José, veja como ele se levantou de noite à voz do anjo e, não se importando com a fome, as adversidades ou o frio, foi ao Egito, onde levou uma vida difícil até o comando seguinte de Deus. Fecha aspas. A obediência é uma virtude mal compreendida. Muitas pessoas são da opinião de que a obediência às autoridades limita a sua liberdade, exigindo que entregue seus direitos a outros. Esse não é o caso. De fato, a obediência às leis é parte da vida humana cotidiana. Uma placa de trânsito, por exemplo, não tira a liberdade de ninguém. Placas de trânsito e outras leis legítimas são projetadas para dar às pessoas a verdadeira liberdade e a felicidade. Você pode desobedecer a uma placa de parada obrigatória, mas a obediência a ela é o que permite que você e outros cheguem aos seus destinos em segurança. A lei natural e a divina não são inibidoras da liberdade. Nos planos de Deus, o propósito dessas leis é ajudar-nos a alcançar nosso fim último, o céu. Aqueles que falham em obedecer à razão e os ditames divinos acabam frustrados psicológica, antropológica e espiritualmente e correm o risco de nunca alcançar o céu. São José é um modelo de obediência. A obediência requer confiança. Foi a falta de confiança da parte dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que causou a queda de toda a humanidade no pecado. No Jardim do Éden, nossos primeiros pais foram enganados e levados à desobediência. A desobediência a Deus pela serpente. O diabo instilou em suas mentes dúvidas em relação à confiabilidade de Deus. É verdade que Deus disse que morrereis? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nossos novos pais, a Virgem Maria e São José, confiaram em Deus e estavam dispostos a sofrer por sua obediência a Deus. Eles tinham a certeza de que Deus tinha em mente o melhor para eles. O Papa Emérito Bento XVI diz o seguinte: por que São Mateus estaria tão interessado em notar a confiança de São José nas palavras recebidas pelo mensageiro de Deus, senão para nos convidar a imitar essa mesma confiança amorosa? Ele continua aqui, mas eu queria abrir um parênteses, porque nos tempos de hoje, eu vejo que a gente tem uma confusão, principalmente em relação a leis e a moral e a obediência. Porque muito se fala sobre que os Estados Unidos ele é um país evoluído e onde, se você atravessa a rua no sinal vermelho para o pedestre, por exemplo, você é multado por isso e lá as coisas funcionam porque a lei determina e você é multado se as coisas se você infringe uma regra, e lá tudo é melhor porque eles são mais evoluídos e as coisas funcionam. Ao meu ver, essa análise ela não é assim, porque se existe uma luz que se acende vermelha para você parar e não atravessar a rua,
e se você atravessa, você é multado, isso significa que moralmente você não é capaz de obedecer uma luz vermelha de um sinal. Percebe? Então isso não me faz mais evoluído, isso não faz um país ser mais evoluído porque eu sofro apenas as consequências de atravessar a rua. Isso me faz moralmente pior. Não que seja pior do que o Brasil, não é isso que eu estou dizendo, mas em comparação a ele mesmo, se você olha para o Brasil e tu tens um pedestre que também vai desrespeitar o sinal vermelho para atravessar a rua, ele aqui não vai levar uma multa, então ele tá cagando para isso. Mas lá ele leva multa, então ele respeita, mas não porque a moral dele é mais elevada, não, é simplesmente porque ele vai levar uma multa. Então a gente tem a falsa sensação de que em tempos atuais a gente é moralmente mais evoluído do que no passado. Mas não. Ou menos, talvez não. Porque no passado as pessoas entendiam as regras. E não que elas faziam aquilo porque elas iam ser multadas. Elas seguiam porque elas sabiam que essas regras eram boas para elas. Então, quando se ensinava um filho, se ensinava com uma rigidez para que ele compreendesse a importância de seguir uma regra. E aqui em casa a gente educa os nossos filhos de forma a não abrir exceções o tempo inteiro. As exceções existem para em algum momento você usar, mas quando você coloca uma regra e aquela regra você não faz funcionar, tu está abrindo uma exceção o tempo inteiro e a exceção virou a regra daí. Então, moralmente, se eu quero criar um filho, e eu entendo dessa forma, se eu quero criar um filho obediente a Deus, primeiro eu devo ser obediente. Eu tenho que obedecer às leis e eu tenho que mostrar a ele que a regra deve ser seguida. E se ele não segue e ele não me obedece como pai, como é que eu vou gerar nele uma obediência a Deus? Se Deus, entre aspas, ele não consegue ver, não consegue tocar, não consegue... É muito mais difícil, é intangível fisicamente. Então a criança, ela busca coisas tangíveis. E as regras precisam ser claras e sempre fazer com que sejam seguidas. A gente tem que educar os nossos filhos sempre da forma justa, mas firme, para que ele não... Agora, se a gente quebra o tempo inteiro a regra, isso não existe. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tem a falsa sensação de que quanto mais regras e penas maiores por desobediência às regras, são melhores. Então eu não preciso educar moralmente a nossa sociedade. Basta que eu faça um monte de regra e com penas severas. Mas isso são pessoas que são desobedientes. Então, não é esse o fato. Se eu educo bem uma criança para que ela siga a regra, eu não preciso criar penas severas. Porque ela vai compreender que é importante ela obedecer o sinal vermelho. E isso vale... o exemplo que eu dei dos Estados Unidos é uma coisa que normalmente a gente escuta isso, as pessoas falarem. Não, porque eles são mais evoluídos, porque lá as coisas funcionam. Não, as coisas funcionam, mas não significa que eles sejam mais evoluídos moralmente. Entende? Então tu vai pegar um país talvez menor, que vai ter uma taxa de criminalidade menor, talvez não tenha punições para quem atravessa a rua no sinal vermelho, porque as pessoas naturalmente não atravessam a rua no sinal vermelho, compreende? Então, é lógico que isso é um papo, é uma situação mais profunda, mas isso é para a gente perceber que a obediência a Deus não é porque, eu vou obedecer a Deus porque eu vou ter as coisas na terra, ou só porque aí eu não vou para o inferno, mas porque Jesus manda que a gente faça isso para nossa liberdade aqui também. Porque à medida que eu entendo dessa forma, à medida que eu sigo o que Deus manda, Jesus ensina, eu ser mais humilde, caridoso, servir mais, eu vou transformar a minha casa num lugar melhor, a minha comunidade num lugar melhor. E se todo mundo fizer isso, puxa, vai ser tudo melhor, a gente vai viver em harmonia, vai ter, entre aspas, o paraíso que Adão e Eva lá atrás desobedeceram a Deus, perderam aqui. Então a gente tem tudo, não para construir o céu na terra, mas para viver. Se todo mundo seguisse, tivessem 8 bilhões de Jesuses na terra, imagina o quão melhor seria. A gente não estaria com uma guerra no Rio de Janeiro, que nem a gente está passando agora. Talvez você possa estar vendo isso em outro momento, mas aquilo não estaria acontecendo.
Percebe? Eles estariam aproveitando a vida servindo a Deus. Então essa é a obediência que a gente deve seguir. São José o fará crescer na virtude da obediência. Você provavelmente está familiarizado com as visões celestes dadas a Santa Faustina, que contém a mensagem e a devoção da Divina Misericórdia. Você sabia que Santa Faustina teve visões também de São José? A santa amava muito São José e se voltava frequentemente para sua poderosa intercessão, pedindo que ajudasse a fazer a vontade de Deus, a ser fiel à sua missão de espalhar a devoção à misericórdia de Deus. Com a ajuda de São José, Santa Faustina foi capaz de completar sua missão e ser obediente aos seus superiores, mesmo quando eles mandaram que ela fizesse uma avaliação psicológica. Imagina, eles acharam que ela estava louca. E ela obedeceu. Ela foi obediente. Porém, a virtude da obediência não é apenas para freiras e padres. Todos precisam ser obedientes, tanto à lei divina quanto à natural. Obedecer aos 10 mandamentos e aos ensinamentos da Igreja Católica, comparecer fielmente à missa aos domingos e dias santos de guarda e confessar-se quando cair em pecado, são todas formas de mostrar que você confia em Deus e obedece. Todos precisam também confiar em Deus e obedecer à lei natural. A pessoa que defende o casamento como uma instituição entre homem e uma mulher está obedecendo à lei natural. Resistir aos disparates da ideologia de gênero é outra forma de obedecer à lei natural. Se você é zombado, ridicularizado e levado ao sofrimento por causa da sua confiança e sua obediência à lei divina e natural, não está longe do reino dos céus. Porque o reino dos homens é complicado. Papa São João Paulo II diz o seguinte: José, obediente ao Espírito Santo, encontra precisamente nele a fonte de amor. Fecha aspas. O autor pede que leiamos São José dormindo, página 273. São José dormindo. Salmo 127, 2. Em vão vos levantais antes de amanhecer, e fazeis serão até alta noite, vós que comeis o pão de trabalho duro, porque ele o dá aos seus amados durante o sono. Caraca, não entendi. Em vão nos levantais antes de amanhecer. Isso quer dizer que a gente se levanta em vão antes do amanhecer. E fazeis serão até alta noite. Fazeis serão, acho que ele quer dizer fazeis trabalhar até altas noites, né? Ir além do horário, né? Passar da hora trabalhando. Vós que comeis o pão de trabalho duro, porque ele o dá aos seus amados até durante o sono. Em vão tu te levantas antes do amanhecer, e em vão tu fazeis serãos à noite, vós que comeis o pão do trabalho duro, porque ele o dá aos seus amados até durante o sono. Tá, entendi. Acho que o que está querendo dizer é o seguinte, que não importa se tu te levanta cedo ou tu vai dormir tarde trabalhando, ele dá aos amados dele, aqueles que seguem ele, o pão até durante o sono. Que ele te ama até dormindo. Acho que é isso que ele quer dizer. Vamos ver. Deus ama o sono. Ele o criou. Seu Pai Celeste projetou você para passar aproximadamente 1/3 da vida dormindo. Ele... É verdade, gente. Dorme 1/3 da vida. Né? Meu, é bastante. Ele mesmo descansou depois de criar os céus e a terra. CF Gênesis 2... 2 e 3. O que significa CF, será? Se alguém sabe o que significa, coloque nos comentários. Por que tem a sigla CF ponto antes da passagem que ele manda aqui? Aqui também tem mais pra frente. Eu nunca tinha visto isso. Gênesis 2. De 2 a 3.
Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra da criação. Deus é Pai e alegra-se em ver seus filhos dormirem. É um fato bíblico que Deus se comunica com seus filhos quando eles dormem. Na vida e missão de São José, Deus escolheu falar a ele durante o sono. Em 4 ocasiões, Deus, através de um anjo, comunicou. Desculpem, me perdi. Deus, através de um anjo, comunicou a São José mensagens muito importantes em sonhos. Mateus 1:20, Mateus 2:13, 19 e 22. Vamos ler Mateus 1. Um 20. Não sei o que Deus falou em sonho. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Esse foi um sonho. 2:13. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. 19. Mateus capítulo 2, versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse, de novo sonho. Agora, Mateus capítulo 2, versículo 22. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. Ó, várias, né? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O sono de São José é tão importante e poderoso que Satanás o teme. O cristianismo sempre ensinou que Satanás, criatura rebelde, escolheu não servir a Deus, declarando com arrogância: não servirei. J.R. capítulo 2, versículo 20. J.R. J.R. Ah, J.R. Aqui. Caramba, J.R. Eu não... Jeremias. Aqui. 2, 20. Há muito rompeste o jugo e quebraste os laços. Disseste então: não quero mais ser dominado. Sobre todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, qual cortesã te reclinavas? JR 2:20 é isso. Ele diz, entre aspas, não quero mais ser dominado. Aqui ele diz, não servirei. Em contrapartida, a Virgem Maria pronunciou seu humilde fiat min secundum verbum tuum. Faça em mim segundo a tua palavra. Em Lucas 1:38. O grandioso São José responde mais com atos de obediência do que com palavras. Facet sicut precepti em angelus Domini. Fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor. Mateus 1:24. O sono de São José faz a diferença. Quando só uma situação, vocês já viram que em alguns momentos a gente tem a parte em latim, por isso que eu gosto de aprender as orações em latim, porque nos ajudam a compreender principalmente essas falas, né, que foram ditas. Pelo menos assim eu acho. Né? Segundo o Novo Testamento, o sono de São José é oração. No céu, São José já não dorme, claro, mas é fato que na eternidade ele descansa em Deus. Afinal,
A vida eterna não é o descanso eterno. Afinal, a vida eterna não é o descanso eterno? Essa é a entonação. Em tempos recentes, desenvolveu-se na igreja uma devoção popular a São José chamada São José Dormindo. Ela consiste em conseguir uma estátua de São José adormecido, pedir a intercessão dele por uma intenção particular, escrever essa intenção num pedaço de papel e botar esse papel sob a estátua. Ao fazer isso, a pessoa pede a São José que apresente sua intenção a Deus. A devoção a São José dormindo é uma maneira maravilhosa de permanecermos unidos ao nosso Pai espiritual e de pedir-lhe que reze pelas nossas intenções. O poeta francês Charles Péguy escreveu Charles Péguy escreveu sobre a importância do sono num poema incrível intitulado Os Portais do Mistério da Segunda Virtude, a Esperança. O poema é escrito do ponto de vista de Deus e deseja lembrar ao homem moderno que Deus se compraz nos filhos enquanto dorme. Aqui está o trecho. Vamos ler o trecho desse poema. Apenas dormindo. Por que as pessoas não recorrem a isso? Dei a todos esse segredo, diz Deus. Não o vendi. Quem dorme bem, vive bem. Quem dorme, reza. Quem trabalha, também reza. Mas há um tempo para tudo, para dormir e para trabalhar. O trabalho e o sono vão como dois irmãos, e entende-se muito bem quando juntos. E o sono conduz ao trabalho, assim como o trabalho conduz ao sono. Trabalha bem aquele que dorme bem aquele que trabalha bem. E contudo, dizem-me que há homens que não dormem. Não gosto de homens que não dormem, diz Deus. O sono é amigo do homem. O sono é amigo de Deus. O sono talvez seja a mais bela criação. E também eu descansei ao 7º dia. Quem tem o coração puro dorme, e quem dorme tem o coração puro. Eis o grande segredo para ser infatigável como uma criança. Sim, dizem-me que há homens que trabalham bem e dormem pouco, que não dormem. Que falta de confiança em mim? Falo daqueles que trabalham e não dormem. Sinto pena deles. Falo daqueles que trabalham e que, ao agirem assim, cumprem meu mandamento. Coitados. E, por outro lado, aqueles que não têm coragem, não têm confiança em mim. Tenho pena deles. Isso me irrita. Um pouco. Não confiam em mim. Como a criança repousa inocente nos braços da mãe, eles não repousam inocente nos braços da minha providência. Têm coragem de trabalhar, não têm coragem de não fazer nada. Possuem a virtude do trabalho, não possuem a virtude do não fazer nada. De relaxar, de descansar, de dormir. Gente infeliz não sabe o que é bom. Charles Péguy. Ou Péguy, não sei pronunciar. O sono de São José pode ensinar umas importantes lições de vida ao homem moderno. Uma das lições mais importantes que ensina é que não há nada de errado em descansar. Ser viciado em trabalho nunca é bom. São José não era viciado em trabalho, gostava de dormir. O sono revigorava sua alma. Deus comunicava-se com São José no sono, e ele se tornava um pai e um marido mais santo por isso. Dormir não é desperdício de tempo. O sono é agradável a Deus, e ele falará com você e revigorará a sua alma enquanto você dorme. Se puder, consiga uma estátua de São José dormindo. Escreva suas intenções e as confie a São José. Deixe que ele fale de você para Deus. Que frase legal. Deixe que ele fale de você para Deus. Aí tem uma oração. Ó São José, quando dormes, sois um homem favorecido pelo Altíssimo. O anjo do Senhor apareceu-vos em sonho, enquanto dormieis,
para vos avisar e guiar no vosso cuidado pela Sagrada Família. Sois silencioso e forte, um protetor leal e valoroso. Querido São José, enquanto descansais no Senhor, confiante no seu imenso poder e bondade infinita, olhai-me, por favor. Colocai a minha necessidade no vosso coração. Sonhai com ela e apresentai-a a vós, a vosso Filho Jesus Cristo. Ajudai-me, bom São José, a escutar a voz de Deus e a atuar sempre com amor. Louvo e agradeço a Deus com alegria. São José, amo-vos. Amém. Ele traz aqui, né, uma coisa que eu... Olha que ele fala assim: tenho pena deles, isso me irrita um pouco. Não confiam em mim. Como uma criança repousa inocente nos braços da mãe, eles não repousam inocentes nos braços da minha providência. Olha só isso. Às vezes a gente se preocupa muito, né, com o dinheiro, com o trabalho. Não que a gente não deva se preocupar, mas ele diz que a gente não repousa inocente nos braços da providência de Deus. Deus nos dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E sim, nós devemos trabalhar. E devemos trabalhar bastante. Não é sobre não trabalhar. Mas o que eu entendo disso aqui, quando ele diz que ele dá no sono, no descanso, é porque quando a gente descansa e consegue deitar tranquilo na cama, no travesseiro e descansar de fato a nossa cabeça, significa que a gente está em paz. E encontrar essa paz servindo ao Senhor e a nossa família, a gente vai descansar. E Deus vai prover pra gente o que a gente precisa. Porque se a gente não descansar, a gente fica inquieto, fica preocupado, fica estressado, fica nervoso, não consegue dormir, nós estamos deixando de acreditar que Deus está agindo. Isso não é bom. E aqui no poema ele diz, né? Tenho pena deles, isso me irrita um pouco. É como... Sabe aquela criança chorona, pidona, que fica o tempo inteiro ali? Eu sei disso porque às vezes os meus filhos fazem isso. Fica, pai, o que não sei o que, eu não consigo, tá difícil, eu não consigo. Aí, vou dar um exemplo até. Essa semana passada, eu tava aqui, e aí eu tava trabalhando, o Antônio queria fazer e brincar ali no mato e fazer uma cabana, não sei o que. Aí eu falei, tá, faz o tripé, faz aquele tripé escoteiro assim, né, faz a corda e tal. Aí ele foi pra lá, foi ali no mato, fez o tripé e voltou. Isso aqui só cai, eu não sei o que lá, eu não vou fazer isso, eu não sei o que, isso aqui só cai, eu não consigo fazer, eu não consigo dar jeito, isso aqui não sei o que, isso aqui ficou resmungando aqui. Aí eu falei assim pra ele, filho, porque ele é do ramo lobinho ainda, né? E ele quer ser, já tá na idade de ser escoteiro, que é as separações dentro do ramo, né? Dentro do escoteiro tem os lobinhos, que é até 8 anos, 9 anos ali. Aí depois os escoteiros até 15 anos, até 18 anos. Não, desculpa, até 15 anos, e do 15 aos 18 são sêniors, e dos 18 para cima são pioneiros, né? Então, aí eu falei, mas tu não quer ser escoteiro? Como é que o escoteiro vai ficar de choramingo porque não conseguiu fazer? Eu sei que tu consegue, tu só não quer fazer. Tu não quer confiar, porque eu confio. Eu sei, eu tô te dando essa missão porque eu sei que tu consegue, eu confio em ti. E eu falei, tu é um lobinho ou tu é escoteiro? Aí ele... Tá. Aí ele foi lá e conseguiu. Então, às vezes a gente é esse bebezão chorão, sabe? Esse bebezão que se estressa, que fica com raiva, que tá preocupado, que as coisas são difíceis e que não sei o que, que o meu trabalho, e que a minha vida, e que meus problemas, e que não sei o que, e fica lá tipo um bebê chorão. E isso demonstra muito da nossa falta de confiança em Deus. Porque se tu tiveres, e aqui ele diz, se tu tiveres trabalhando, e quando ele diz trabalhar,
Não é fazer de conta que trabalha. Não é matar tempo. Não é ir para o trabalho. Ou não é fazer hora. Quando você estiver trabalhando, estiver se esforçando, tu estiver dando o teu máximo, o teu melhor, não vai ser 2, 3 horas da madrugada que tu vai estar acordado na cama pensando ou trabalhando, que nem ele diz, fazendo serão até tarde e muito mais do que isso. Não é isso que vai te trazer as coisas. Claro que um momento ou outro eu acho que a gente deve sim se sacrificar, existem momentos, mas lembra aquilo? A obediência diz que a gente deve descansar. A obediência diz que é primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois descansar e depois o lazer. Né? Então, assim, essa sequência de coisas, elas são assim por um motivo. Então, se a gente coloca a preocupação do trabalho acima de Deus e não confia, a gente está fazendo errado. Então, é necessário que isso aqui seja a regra. E não que a exceção sobreponha tudo isso e eu vive pro trabalho e que eu fique estressado e que eu não durma e que eu não fique com a minha família e que eu fique anos e anos a fio destruindo a minha saúde, a minha família e não fazendo as coisas de Deus pelo trabalho. E aí a gente pode olhar pro domingo. Né? Quem de nós acha que às vezes, eu vou domingo eu vou trabalhar para adiantar porque não sei o que. Cara, domingo é o dia do Senhor. Não significa que se você trabalha como médico ou você trabalha numa situação em que realmente é necessário você estar de plantão para atender pessoas que estão precisando. Mas tu fazer a escolha por livre e espontânea vontade de trabalhar no domingo porque tu quer, tu tá sobrepondo uma vontade de Deus, porque tipo, você não tá confiando que você fazendo bem todos os outros dias o teu trabalho, a recompensa vai vir. Então, eu acho que esse poema ele faz nos lembrar disso, da nossa confiança em Deus. E que sim, é necessário trabalhar bem, dar o nosso melhor, dar o nosso máximo quando é necessário, mas também quando a gente desliga, a gente desliga. Quando é para descansar, quando é para estar com a família, quando é para ir para a igreja, quando é para fazer oração, que a gente esteja ali para isso. E aí ele pede que a gente faça essa oração para pedir a São José, que São José fale para Deus de nós. E aí que tá. Não basta que a gente faça a oração se a gente não viva o evangelho. Que a gente não viva, que a gente não seja um exemplo vivo como São José. Né? Então, é necessário fazer o trabalho bem feito. E se fizer o trabalho bem feito, São José, como um pai orgulhoso, eu tenho certeza que ele vai pedir por nós. Ele vai falar ao Pai. Ele vai falar a Deus de nós. Mas agora, se a gente só quer rezar, mas não quer fazer o trabalho, se a gente só quer rezar e quer ficar preocupado, aí ele vai dizer, você não está confiando, né? Você está sem fé, né? Servo mau, né? Então, servo preguiçoso, eu te confiei os talentos. Agora use-os. Eu não te dei os talentos para você ficar reclamando feito um bebê chorão e dizendo que as coisas não vão dar e que é tudo difícil. Eu te dei os talentos, use-os. Faça bom uso. Assim eu te dou o dobro de talentos depois. Eu te dou mais talentos. Eu te dou mais para aquilo ali. Se você honrar a ele, é isso que Deus pede, não é verdade? Essa passagem dos talentos, ela talvez ajude a ilustrar isso. E se você não conhece a passagem dos talentos, dê uma procurada. Eu não lembro agora, não sou bom em lembrar em que parte da Bíblia está isso, mas existe. Comente aqui embaixo alguém qual é o livro e o capítulo e versículo aí da parábola dos talentos. Tá? Então, peçamos a São José que fale a Deus de nós e que ele nos dê a sabedoria, ou melhor, qual que é a obediência necessária para que a gente faça bom uso dos talentos e não seja preguiçoso. E ao mesmo tempo descanse, durma em paz do Senhor. Amém? Rezemos então. São José, querido Pai, eu te peço que me ajudes no meu trabalho, para que eu possa aproveitar o meu tempo, para que eu possa aproveitar as minhas horas de trabalho, possa aproveitar o meu dia, para que
eu tenha certeza de que eu dei o meu melhor, o meu máximo. E eu possa te entregar isso, entregar através do meu trabalho ao Senhor, que eu possa entregar através do meu trabalho e eu possa ser perdoado dos meus pecados. Mesmo na dificuldade, que às vezes o dinheiro não vem na hora que a gente quer, o dinheiro não vem da forma que a gente quer, mas que o meu trabalho me gere a sensação de que eu estou fazendo a coisa certa, Senhor. Para que o meu trabalho possa ser, de fato, uma obra ao Senhor. E eu possa descansar a minha cabeça no travesseiro, possa estar com a minha família, cuidar dos meus filhos, sabendo que eu fiz o meu melhor durante o horário que eu estive trabalhando. E eu possa dormir à noite, Senhor, que o Senhor me conceda boas horas de sono, para que eu possa descansar e o Senhor falar comigo em sonho, assim como falou contigo, São José. Que o Senhor possa vir à minha casa durante a noite, visitar os meus sonhos. E que todos aqueles que estão me ouvindo agora também, Senhor, possam, diante de Ti, serem obedientes no trabalho, usarem o tempo que lhes é dado, para que possam encontrar a paz numa boa noite de sono, um bom descanso, um bom momento em família. Para que a família de todos aqueles que me ouvem possam encontrar a paz, fazendo e sendo obedientes no trabalho e naquilo que o Senhor manda. São José, fale de nós para Deus, para o teu Filho Jesus, que eu tenho certeza que não nos faltará nada se o Senhor conceder para a gente aquilo que nós precisamos. Tire tudo o que há de mim em mim, Senhor. Manda teu Espírito Santo para trabalhar em mim durante o meu trabalho, durante a minha educação dos meus filhos, durante os momentos que eu sirvo a minha esposa, que eu possa ser um pai e um homem melhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos que mereçamos, por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pátri, et Filho, et Spiritus Sanctus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que o Senhor esteja contigo, no centro da tua família, e que possamos ser obedientes à palavra do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui: José obedientíssimo, rogai por nós. Até amanhã. Tchau.